Desde que o Daniel Alves saiu da equipe do São Paulo, a grande pergunta era: para onde ele vai? Ele tinha feito 6 jogos do Campeonato Brasileiro, não tinha feito o 7º. Dentro do regulamento, ele poderia ser transferido para outra equipe. E aí começaram as especulações. Será que vai para o Flamengo? Será que o Daniel Alves pode pintar no Atlético Mineiro, no Internacional, no Atlético Paranaense, no Bahia? Por último, a especulação foi na equipe do Fluminense. E, aliás, nem foi especulação, foi proposta mesmo. E acabou não dando certo. E ele, no último dia de inscrições para o Campeonato Brasileiro, quando a gente esperava que a qualquer momento fosse surgir o nome do novo time do Daniel Alves, ele vem com a nota dizendo que não vai assinar com nenhum clube para o resto do ano. E disse mais: vim ao Brasil por um sonho de criança, e o sonho foi realizado. Ser campeão com o clube do coração não tem preço. Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado. Ora, vamos lá no início. Quando ele veio para o São Paulo, ele ainda tinha mercado na Europa. Ele poderia ir para a China, poderia ir para a Europa, mas ele preferiu vir pelo Brasil. Ah, clube de coração, isso influenciou? Influencia. Mas, em todos os momentos, também foi por dinheiro, viu, Daniel Alves? Também foi por dinheiro. Porque para viabilizar essa contratação, o que a gente viu de fora, quem teve que se virar nos 30 para ter o Daniel Alves foi o São Paulo. O São Paulo ele teve que justificar aos seus torcedores, investidores, conselheiros, dirigentes, que estava elaborando uma estratégia de ter patrocinadores para levantar esses valores para contratar o Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol mundial. E, ao que me consta, pelo que eu vi, Daniel Alves não abriu mão de nada do que ele acha que merece. Não estou dizendo que ele esteja errado. Mas o fato de ser o time do coração, conquistar título no time que torceu, em nenhum momento isso aí fez com que a parte financeira fosse flexibilizada. Aliás, muito pelo contrário. Ele saiu, inclusive, do São Paulo por causa de dinheiro. Se o São Paulo estivesse pagando tudo direitinho para o Daniel Alves, como é que ele ia sair agora? E ele faz, depois, inclusive, um acerto com o São Paulo, dos atrasados, que dá em torno de 25 milhões de reais, dividido em 60 vezes, de 417 mil reais por mês. Então não é sobre dinheiro? Claro que é sobre dinheiro. E não ter acertado com outra equipe. Também a questão do dinheiro. O Fluminense queria contratar o jogador. Ah, eu posso pagar 600 mil, mas não fechou nos 600, ele queria ganhar 1 milhão. O Flamengo. O Flamengo talvez seja uma questão financeira, uma questão técnica. O Flamengo tem um monte de investimentos. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem lá o Guga que está jogando e ainda tem jogadores com salário extremamente caros. Um investimento muito pesado. Hulk, Diego Costa, Zarate e assim por diante. Então, e tem o Palmeiras. Será que o Palmeiras interessa no esquema de jogo que tem o Abel? Então, a questão financeira, ela influencia. E nessa questão do Daniel Alves, eu vejo 2 situações. Primeiro, o que ele esperava, voltando para o São Paulo, não se concretizou. Talvez fosse melhor ter continuado na Europa. E o que ele esperava saindo do São Paulo também não se concretizou.
Ele perdeu o mercado que ele tinha na Europa vindo para o São Paulo e achou que tinha um mercado muito maior aqui dentro do futebol brasileiro. Essa é a realidade. Ele achou que ia ter muitas opções de times querendo investir o que ele acha que tem que receber. E esse foi o grande problema. E aí agora ele acha melhor esperar para a próxima temporada. Na próxima temporada, aí é outra história. Pode ser contratado e entrar no planejamento de diversas equipes de ponta para disputar títulos no futebol brasileiro. O que eu vejo neste momento é que isso é ruim para a seleção brasileira. E ruim para o Daniel dentro da seleção brasileira. Era melhor que ele estivesse em algum clube. Talvez fosse melhor que ele continuasse no São Paulo. Ele poderia ter continuado na Europa e não ter vindo para o São Paulo. Mas hoje ele sai do São Paulo na hora errada. Nesse momento ele sai na hora errada. Faltou time. Ele poderia terminar a temporada porque ele garantiria participação na seleção brasileira, independente do que ele estivesse fazendo no clube. Estivesse jogando de meia, de goleiro, de atacante, de lateral direito, de zagueiro, ou não jogando, no banco de reservas, ele seria convocado pelo Tite para os próximos jogos das eliminatórias. Porque 5 jogos, Daniel Alves, por causa disso, vai perder 5 jogos na seleção. E por que eu estou falando da seleção? Porque hoje, na seleção brasileira, ele é a melhor opção para a lateral direita. Ele é melhor do que o Danilo. Ele consegue, dentro da seleção brasileira, ainda dar o suporte defensivo e ofensivo e de liderança para a seleção brasileira. Então, eu vejo nessa questão do Daniel Alves que ele errou no gerenciamento desse final de carreira vitorioso que ele tem. Mas no ano que vem ainda dá para consertar.